Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Kendall. Aqui ao meu lado o cirurgião vascular, membro do Conselho Superior da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, membro honorário da SVS e professor colaborador da Faculdade de Medicina da USP, Dr. Calogero Preste. Tudo bem, doutor? Tudo bem, obrigado, Mara, por essa oportunidade. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Doutor, eu gostaria de saber que o senhor explicasse para os telespectadores o que são as varizes e quais são os principais sintomas associados a elas. Varizes são alterações patológicas, é uma doença. Nós vamos falar das varizes dos membros inferiores, né? Porque existem varizes em outras partes do corpo também. Varizes esofágicas, varizes pélvicas. São veias salientes que aparecem na superfície dos membros inferiores, dilatadas, e que representam, na realidade, uma alteração circulatória, um aumento da pressão das veias das extremidades inferiores. É uma doença. Então essas seriam as principais causas das varizes. Bom, as causas das varizes, primeiro, existem as varizes que nós chamamos primárias ou idiopáticas, em que não se encontra uma causa aparente. Quer dizer, você não sabe por que uma pessoa desenvolveu varizes. Acredita-se que há uma tendência nitidamente hereditária, acredita-se que há um defeito no material que compõe a parede dessas veias, tornando-as, com o tempo, mais frágeis e suscetíveis de dilatação e de insuficiência das válvulas que elas têm no seu interior. Então essas seriam as varizes idiopáticas, ditas como eventualmente hereditárias. Certo. E existem as varizes secundárias a outros tipos de problema, como, por exemplo, compressão das veias profundas da perna, né? Da coxa, do abdômen, muitas vezes, que pode provocar uma dilatação dessas veias, a compressão impedindo o fluxo. São as síndromes compressivas, né? Existem também, por exemplo, os traumas, formação das fístulas arteriovenosas traumáticas, mas a grande maioria dos casos são as varizes que nós chamamos idiopáticas, hereditárias. Doutor, quais fatores de risco aumentam a probabilidade de desenvolver as varizes? Bom, existem então os fatores que desencadeiam as varizes, né, durante a vida. Obesidade, o tipo de trabalho sedentário, de pé, pessoas que fazem esforço físico, que ficam muitas horas trabalhando em ambientes muitas vezes hostis, por exemplo, perto de fornos, né? Cozinheiros, cozinheiras. Então, uso, por exemplo, da pílula anticoncepcional, um outro fator, por tempo muito prolongado, pode ser fator desencadeante. A gestação é um dos fatores que desencadeia o desenvolvimento das varizes. Nós vamos ver que as mulheres multigestas, que tiveram muitas gestações, têm uma incidência muito maior de varizes. Esses são chamados fatores desencadeantes do aparecimento das varizes. E como as varizes podem ser prevenidas? A prevenção é em cima desses fatores desencadeantes, né? Certo. Por exemplo, o tipo de trabalho. Se a pessoa tem uma grande tendência a varizes, alguns tipos de trabalho são nocivos, né? Se a pessoa trabalha horas e horas de pé fazendo esforço físico, o uso prolongado de estrógenos, né, para anticoncepção, é um fator desencadeante. E a gente evita esses fatores desencadeantes. Emagrecer, ter uma vida mais saudável, fazer atividade física, né? Tudo isso ajuda. Isso ajuda muito. Agora, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós aqui quais são as medidas preventivas, então, recomendadas para as pessoas com maior propensão a desenvolver varizes. Manter o peso, se manter ativo, né?
evitar esforços físicos excessivos, né? Hoje tem essas ginásticas extremamente agressivas, né? Fortalecimento muscular, né? Muitas vezes a pessoa tem uma tendência, deve evitar esse tipo de atividade, né? Permanecer por longas horas de pé parado deve ser evitado, né? Se a pessoa tem um trabalho que tem que fazer o trabalho de pé, é importante que elas de vez em quando se locomova, não fique parado. Se é sentado no computador, por exemplo, deve, na medida do possível, de vez em quando levantar, tomar um cafezinho cada 2 horas, cada hora, né? Andar um pouco, isso realmente ajuda bastante na prevenção. Eu queria falar um pouquinho agora sobre a gravidez. O que causa o surgimento de varizes durante a gravidez? Primeiro ponto importante é o seguinte: na gravidez, a mulher tem uma taxa altíssima de hormônios femininos circulantes. Esses hormônios, a estrógeno, a progesterona, vão preparar a mulher para o parto, né? O organismo da mulher para o parto. Uma das coisas que acontece é a retenção muito grande de água no organismo. O volume do sangue circulante nos vasos, nas veias, aumenta muito. Aumenta a pressão nas veias. Há um aumento de pressão nas veias e a parede da veia fica suscetível a essa pressão, ela dilata, né? Essa dilatação, depois da gestação, pode não voltar ao normal. O abdômen crescendo, o útero crescendo e fazendo compressão nas veias ilíacas, que são as veias que existem na bacia, que recolhem o sangue dos membros inferiores, né? Então, esse útero gravídico aumentado, além do fluxo aumentado, fluxo que eu falei é o volume de sangue, uma compressão dessas veias, né? Então, essa compressão leva ao aumento da pressão venosa nos membros inferiores. Ao cabo de uma gestação, 2, 3, vai havendo um dano nas válvulas venosas, que não suportam essa pressão aumentada, e as próprias paredes. Então, depois da gestação, a mulher começa a perceber o aparecimento das varizes. Vamos falar um pouquinho agora, doutor, da meia de compressão graduada. Eu gostaria que o senhor me falasse sobre qual o papel dela na prevenção e no tratamento de varizes. Pergunta muito importante. A meia de compressão graduada, o nome está dizendo, ela faz uma graduação da compressão. Comprime o tornozelo, a panturrilha, a coxa, de maneira, digamos assim, diferente. A pressão no tornozelo é menor, ao nível da coxa, à medida que vai subindo é maior, existe uma compressão graduada. Essa compressão graduada, ela ajuda ao fluxo sanguíneo nas veias dos membros inferiores, tanto as veias superficiais como as veias profundas, né? Então, ela ajuda muito nesse mecanismo de retorno, diminuindo a pressão nas veias da perna, né? E, portanto, diminuindo o dano dessa pressão aumentada sobre a parede das veias. Então, ela faz uma prevenção nesse sentido. Ela ajuda o que a gente chama de bomba muscular da panturrilha. O sangue que flui na perna, nas veias, de volta para o coração, flui de volta ao coração por uma verdadeira bomba muscular. Então, essa bomba muscular, ela é comprimida de maneira graduada pela meia, tornando esse trabalho da bomba muscular, do retorno venoso, mais efetivo. Então, é dessa maneira que as meias elásticas auxiliam na circulação sanguínea. Exatamente. E na redução dos sintomas de varizes. Também na redução dos sintomas de varizes, melhorando o fluxo sanguíneo de retorno dessas veias, acabam melhorando também os sintomas. Então, aquele sintoma de sensação de peso no fim do dia vai diminuir muito na paciente que usa metodicamente a meia, né? O inchaço no tornozelo depende dessa pressão aumentada. A meia ajudando o retorno venoso, diminuindo a pressão distal, né?
ela também diminui o aparecimento do edema, né? Então, um erro, por exemplo, importante no uso da meia, é que a pessoa coloca a meia quando a perna está inchada. Está errado. A meia não vai fazer com que o edema no tornozelo, que o edema na perna melhore. Não, não é isso. Ela deve ser colocada de manhã quando a perna ainda não está inchada. E aí ela ajudando durante o dia nesse retorno venoso, impede que o inchaço, que o edema se forme. E também a sensação de peso, cansaço que essas pacientes têm no fim do dia. Em que situações específicas, Dr. Calogero, o uso de meias de compressão graduada é recomendado para o tratamento de varizes? Muito bem. Na realidade, o tratamento das varizes, se você quiser, se a pessoa que tem varizes quiser se livrar das varizes, não é usando a meia. Porque a meia faz a prevenção. É uma doença evolutiva e que se você usar a meia, você previne essas dilatações, pode prevenir, né? Sem dúvida nenhuma. Mas se você tem as varizes, o tratamento é cirúrgico. O tratamento para curar as varizes é cirúrgico. Então, Tá? as meias elásticas não substituem Não os substitui. métodos de tratamento para varizes como a cirurgia. Essas gama de medicamentos que existem por aí, de uso tópico para diminuir os vasinhos, isso é uma falácia, é uma coisa que não funciona realmente. O que funciona é a cirurgia. Mas não são todas as pessoas que podem ser operadas ou que querem ser operadas. Nesse caso, é fundamental que use a meia elástica. Pessoas que não podem ser operadas porque tem uma doença cardíaca, tem um problema de coronária, ou, enfim, há uma contraindicação formal à cirurgia. Então, a meia é fundamental, né? A meia é fundamental na prevenção também, como nós já dissemos, principalmente na prevenção. Pessoas que operam e sabem que tem uma tendência muito grande ao desenvolvimento das varizes, tem uma tendência familiar, é aconselhável que, mesmo tendo operado, usem na prevenção da recorrência, né? São pontos extremamente importantes. Quais seriam, então, doutor, os benefícios adicionais do uso de meias elásticas no tratamento de varizes, além da melhora na circulação sanguínea? Muito bem. O que eu digo para meus pacientes, que quando se usa uma meia elástica, você economiza a saúde das pernas, né? Qualquer pessoa, quem tem varizes ou não tem varizes, depois de uma vida longa, tem alterações de aumento de pele ao nível do tornozelo, né? É interessante notar que qual é a faixa etária que tem mais varizes? São os velhos, as pessoas idosas. Nós vamos ter maior incidência de varizes em pessoas idosas. Por quê? Porque a pessoa idosa utilizou o sistema venoso durante a vida inteira. Sobrecarregou esse sistema venoso. Por menor que sejam as varizes que essa pessoa tem, ela, na realidade, sobrecarrega o seu sistema venoso. Se ela usar uma meia elástica, ou porque por motivo profissional, ou qualquer que seja o motivo, né, para evitar as varizes, está economizando a saúde das pernas. Então, ela sobrecarregaria menos Menos. o sistema venoso. Existem alterações crônicas cutâneas, a pele começa a ficar, digamos assim, fibrótica, com menos anexos, suscetível de lesões cutâneas, né, pequenas feridas. Então, a gente vê nos velhinhos essas lesões cutâneas que são resultado desse tempo todo que usaram as pernas de pé, né? Não é isso? Trabalharam. Então, a meia, nesse aspecto, ela ajuda bastante. Mesmo que ela não tenha aquelas varizes enormes, né? Não é só essas pessoas que devem usar meia elástica. E existem diferentes tipos de meias de compressão graduada, doutor, recomendadas para o tratamento de varizes? Olha, isso é uma outra pergunta extremamente importante. Não é qualquer meia elástica
que serve, né? As meias elásticas são meias, na realidade, medicinais. E ela tem toda uma compressão, como nós falamos, graduada, e o tecido tem características especiais, porosidade especial, enfim. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, não é qualquer meia elástica. A meia tem que ser de compressão graduada. Quem sabe que meia se deve utilizar, em geral, o médico. O médico conhece todas as marcas e sabe quais são as meias que são produzidas exatamente para essa finalidade, né? Então, a escolha tem que ser feita por um técnico que entenda, é o médico. É muito Cirurgião vascular. importante, né, que a Isso é muito pessoa importante. procure o Procure especialista. Exatamente, procure o especialista para saber qual é a melhor. Importante, qual é o grau de compressão. Então, nós, por exemplo, temos as meias de baixa compressão, geralmente são ao nível do tornozelo, são 20 milímetros no máximo a compressão. A gente chama meia 20, 30, 30, 40. 20, 30 é a meia de média compressão. 30 no tornozelo, 20 na panturrilha, né? 30, 40 já é alta compressão. Para cada grau de compressão, né, baixo, médio ou alto, existe uma situação específica para que seja usada. Quer dizer, depende do grau da doença, você pode usar uma meia de baixa, média ou alta compressão. Essa é outra coisa, que quem determina é o médico. O médico faz uma avaliação clínica, né? Faz um exame de ultrassom, um ecodoppler venoso, e ele, com esses dados, receita para o paciente se a meia é de baixa, média ou compressão que ele precisa, ou alta compressão que ele precisa, né? E doutor, quais seriam as contraindicações para o uso da meia elástica? Essa pergunta é a pergunta importante. Nós temos uma baixa adesão ao uso de meias. Realmente, usar meia que aperta é uma coisa agradável, né? O primeiro ponto é que quando o paciente precisa da meia e a meia é prescrita de acordo com o grau de doença que ela tem e de acordo com o tipo de meia que deve ser usada, ela sente alívio. Ou seja, se a meia é prescrita, é como se fosse um medicamento que a gente toma por boca. Se você usar pouco não serve, se usar muito, você pode ter um efeito colateral grave, né? A meia é assim também. Ela tem que ser prescrita de maneira adequada. E importante, e as instruções para o uso também têm que ser adequadas, né? Não sei, como eu falei, não se deve colocar a meia numa perna inchada. A meia é para colocar quando a perna está desinchada de manhã, né? Se você colocar na perna inchada, o paciente não vai suportar a meia durante o dia porque vai garrotear. E existem outras coisas que também acabam atrapalhando a adesão do paciente. O paciente não sabe, ele coloca a meia, começa a doer, colocou com a perna, fala, essa meia não serve, não vou usar. É porque ele não recebeu a informação correta de como usar, né? O paciente tem, por exemplo, uma infecção de pele na perna e, de repente, ele lá coloca a meia em cima de um processo, uma foliculite, ou de um processo alérgico, um eczema. Ele não aguenta usar a meia, então ele vai achar que é a meia que é ruim. Não, não é a meia que é ruim, ele tinha que tratar o problema cutâneo que ele tinha na perna, ou uma celulite infecciosa, uma foliculite, ou um eczema, para que depois pudesse usar a sua meia, livre dessa doença. Então, contraindicações são essas, as alterações cutâneas, as úlceras, né? Paciente, por exemplo, que tem insuficiência cardíaca, que tem inchaço nas pernas porque ele tem uma insuficiência cardíaca e põe a meia, ele vai se sentir mal. Não deve ser usada, né, nos pacientes com insuficiência cardíaca. Não deve ser utilizada, por exemplo, em pacientes que têm doença arterial, doença nas artérias grave, isquemia de um membro inferior. Por quê? Porque a meia acaba apertando e piorando a chegada do sangue.
e o sangue na extremidade. Então existem contraindicações. Por isso que a indicação tem que ser perfeita, adequada e também observar as contraindicações. Explicar ao paciente quando ele não deve, porque pode ser prejudicial. E se ele se sentir com qualquer desconforto, procurar imediatamente o especialista. Procurar esclarecer por que a meia não está funcionando para ele. Às vezes, por exemplo, tem pacientes que têm uma anatomia da perna alterada, quer dizer, tem uma panturrilha muito grande e um tornozelo muito pequeno. Então, ele não vai encontrar uma meia que se adapte àquela situação, né? E acaba não tendo eficácia. Dr. Calogero, quanto tempo uma pessoa ela deve usar as meias de compressão graduada para obter os benefícios significativos no tratamento de varizes? Os benefícios, eles são progressivos, claro. À medida que você vai usando a meia todo dia, você vai ter melhora da perfusão cutânea, da pele, enfim. Mas, na realidade, o alívio do sintoma é imediato. Quando tem dor de cabeça e você precisa usar uma dipirona, o que acontece? Você toma a dipirona, imediatamente a dor de cabeça vai embora. Então, se você tem cansaço nas pernas, né, no fim do dia, e usar a meia, é imediato. O benefício é imediato, né? Mas existem aqueles benefícios na saúde, digamos assim, propriamente da perna, principalmente da pele, que sofre muito com a hipertensão venosa crônica. As alterações ocorrem na pele, no tornozelo, principalmente na perna, na porção mais distal da perna. Essas coisas, é claro, à medida que o paciente faz o uso adequado da meia, à medida que o tempo vai passando e que ele usa adequadamente, vai ter mais benefícios, vai ter benefícios cumulativos. Agora, o uso da meia elástica, ele é apenas paliativo, doutor, ou ele pode ajudar a reduzir a sua progressão? Não, reduz. Claro que a pessoa usa a meia elástica para prevenção de varizes, vai ter uma redução das dilatações que teria depois de 5, de 10 anos, né? Claro, lógico que ela não é só paliativo, né? O que acontece é que ela é capaz de evitar que essas dilatações atinjam volumes maiores e alterações, e principalmente as alterações cutâneas também, sejam piores depois de anos, né? Não é só paliativo, não. Existem estudos ou pesquisas que comprovam a eficácia do uso de meias elásticas no tratamento de varizes? Não, dos sintomas, sim, existem estudos. O problema é quando se fala, por exemplo, no estudo de 10, 15 anos, para saber aquela pessoa que usou 10 anos se beneficiou. Metodologicamente, é quase impossível fazer um estudo desse. Então, a gente sabe, pelas alterações que ocorrem na circulação, o paciente a gente induz que vai ter benefícios na evolução da doença. Mas eu não conheço nenhum tratamento, nenhum estudo controlado, bem conduzido, que possa dizer se a pessoa usar 10 anos a meia, né, qual vai ser o real benefício. Não dá para medir isso, é muito difícil metodologicamente. Assim também como os flebotônicos, os medicamentos que são utilizados para tratar as varizes. Você não tem estudos de longo prazo que mostrem se a evolução é satisfatória e o quanto é satisfatória, né? Não dá. Realmente esses estudos não existem. Eu, pelo menos, não conheço. Então, eu deixei de ler, ninguém me avisou que existiam. Doutor, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui no nosso canal, no canal Kendall, e o senhor fique à vontade, se o senhor quiser fazer mais alguma consideração para os telespectadores. Não, eu adorei assim, a maneira não formal, né? E as perguntas inteligentes que você fez e me deu a oportunidade de falar de maneira também simples para as pessoas que não entendem, não são médicos, não são técnicos, não são da área médica e querem saber exatamente se vale a pena usar e quando deve e como deve usar a meia elástica. Uma grande iniciativa. Tá certo, doutor. Muito E obrigada. agradeço muito a participação.